Quando você vê uma foto como esta, os mais antigos sabem o que significa isso aqui. E vem um monte de lembranças da sua infância. Aí você vê uma outra foto como esta aí. O que vem na lembrança? Hoje é repelente, ou então você põe lá na tomada um cheirinho. Isso aqui, quando a nossa mãe jogava isso dentro de casa, não tinha dengue, matava tudo e até a gente. Então logo veio uma lembrança. Olha como vocês riram, porque você se lembrou, os mais antigos, desse momento. Essa outra imagem, antigamente se caçava Pokémon assim. Tem mais imagem? Coloca aí outra. Quando você cortava, você se machucava, você colocava esse remédio, queima, mas curava. E para finalizar, o que eu estou fazendo com essas imagens? Trazendo uma lembrança da sua infância. Você ouve uma música do passado, e quando você ouve uma música, vem um monte de lembranças da sua adolescência, do lugar que você frequentava, das amizades que você tinha. Você vai conversar com um jovem, então papo jovem é papo atual. O que está na moda, o que está acontecendo, playlist, essa música é nova. Por isso que o jovem às vezes não gosta muito de conversar com o idoso. E o idoso não compreende, porque o idoso fica, na minha época era assim, na minha época era diferente, na minha época se fazia dessa forma. Quer dizer, só que a sua época, o seu passado, não vai voltar. Não adianta ficar remoendo isso. Não adianta ficar olhando para trás. É preciso avançar. Independente da sua idade, você tem que avançar. Mas para avançar, você tem que vencer. Eu não digo como que se deletar, como que se apagar o passado fosse fácil. Não é fácil, mas você não pode ficar apoiado no passado. Não basta você dizer, a partir de hoje não vou lembrar mais disso. Só que se você ficar olhando para trás, para o que você perdeu, para o que você viveu, a lembrança que vem hoje em dia não são só lembranças boas. O problema são nas lembranças negativas que marcaram você, que atrapalham você. Você sofreu na sua infância, você foi vítima talvez de um abuso, de uma agressão. Quem sabe você foi vítima de uma rejeição. Você foi desprezado pelos próprios pais, você não teve bons pais, pais problemáticos, e que falavam com você de maneira brusca, agressiva, dizendo, você nunca vai ser feliz, você não vai ter nada na vida. Quem olha para você hoje, diz assim, o pai dessa pessoa se enganou. Ou talvez você diga, meu pai se enganou, minha mãe se enganou quando disse que eu não ia conseguir nada na vida. Eu consegui. Mas quem sabe você não conseguiu só para provar para eles. Você trabalha muito hoje, você é uma pessoa muito esforçada, e às vezes as pessoas falam assim, poxa, você não descansa, você trabalha muito, mas você está querendo provar para eles que você foi capaz. De uma forma ou outra, você não é feliz. Se você não tivesse conquistado nada como os seus pais disseram que você não ia conquistar, você se sentiria infeliz. Você conquistou e continua infeliz, porque você não conquistou de uma forma natural, como diz a lei da vida, mas você fez mais do que devia fazer para provar a alguém que você consegue. Se você não se libertar do passado, como que Deus vai realizar o presente e o futuro? A vida é como uma lousa. Lá a professora ou seu palestrante, ele escreve um texto,
Mas se ele quiser escrever um novo texto, o que ele tem que fazer com a lousa? Tem que apagar. E para Deus escrever um novo texto na sua vida, para Deus escrever uma nova história na sua vida, tem que apagar isso aí e começar tudo novo. O apóstolo Paulo viveu essa experiência, pois ele teve um passado difícil. Apesar de ser um homem muito culto, muito reconhecido, ainda quando era Saulo, mas ele tinha ódio de cristãos. Ele detestava cristãos. Ele pedia autorização para fechar as igrejas na época dele. Ele pedia autorização ao governo para invadir as igrejas, era o espírito dele, ódio de cristãos. E ele invadia as igrejas e pedia autorização para prender os cristãos. Até que ele teve um encontro com Jesus. Ele viu a luz de Deus. E uma vez transformado, ele disse assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então por que ele disse isso? Imagina se ele estivesse servindo a Deus ainda, trazendo o passado, vendo o quanto ele foi cruel. Ele não faria a obra de Deus, pelo contrário. Ele diz aqui num contexto dessa palavra, ele diz que ele trabalhava mais do que os outros apóstolos. Talvez tentando fazer mais do que os outros para apagar o seu passado, como eu disse agora há pouco. E ele disse, eu prossigo para o alvo, eu me esqueço do passado. E o passado dele foi cruel. Foi um homem violento, insensível. Fez mal a tantas pessoas honestas, cristãos, que só queriam adorar a Deus, só queriam orar. E ele destruiu as igrejas. Mas a partir do momento que ele se encontrou com Jesus, nasceu de novo, então ele passou a construir igrejas. Ele passou a construir um novo povo para Deus. Tanto é que até nós, mesmo depois de morto, ele nos orienta com a sua palavra. O segredo para que você tenha sucesso é você deletar definitivamente o seu passado e olhar para frente. Tem muitos hoje que vivem uma vida que não gostariam de viver. Há pessoas que vivem situações na vida geral, e ela diz assim, poxa, eu sei que eu não sou isso, eu sei que eu não sou essa pessoa, mas eu sofri um abuso na minha infância. Eu sofri uma violência na minha infância. E aquela violência marcou essa pessoa. Há quem diga assim, eu nunca mais quero me relacionar com homem nenhum, porque eu sofri no passado. Não faça isso. Eu não quero mais ninguém. Você não consegue viver sozinho. O seu problema não é você não ter mais ninguém. O seu problema é que você traz ainda essa marca do passado. Por isso ele orienta, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Agora você entende o que nós chamamos de novo nascimento. Aquela velha criatura, quando morre o passado. É claro que a lembrança nunca vai sair de dentro de você, como eu disse, não é como um computador que você deleta e depois vai na lixeira e tira. Mas ela não vai te impedir de avançar. Se você tem mágoa, rancores, ressentimentos, tudo isso impossibilitam Deus de agir na sua vida. Olha para frente, vamos avançar. É o que Deus está dizendo para você.